pessoal, vamos para mais uma videoaula de Química. Hoje nós vamos falar sobre um importante instrumento utilizado na nossa disciplina, que é a tabela periódica. E antes de iniciar, eu queria trazer um pouco da história da tabela periódica para vocês. O cientista que ficou conhecido como pai da tabela periódica, aquele que deu o pontapé inicial, foi chamado de Mendeleev. Em 1869, ele uniu alguns estudos que ele já vinha fazendo sobre as propriedades dos elementos químicos e organizou uma tabela cujas linhas horizontais, os elementos estavam organizados em ordem crescente de massa atômica, e essas linhas horizontais ele chamou de períodos. E é daí que vem o nome tabela periódica. E nas linhas verticais dessa tabela, ele uniu aqueles elementos com propriedades físicas ou químicas semelhantes. Passado um tempo, um outro cientista chamado Henry Moseley, ele, com a descoberta do raio-x e número atômico, ele percebeu que as propriedades dos elementos tinham uma relação com o número atômico e não com a massa atômica. Lembrando que o número atômico é o número de prótons. Então, ele reorganizou a tabela periódica inicialmente criada por Mendeleev. Esse cientista, ele criou a tabela que nós utilizamos atualmente, baseado nas regras da IUPAC. E a IUPAC é a União Internacional da Química Pura e Aplicada. Então, ele organizou as linhas horizontais da tabela periódica, que eu tenho uma tabela. As linhas horizontais estão em ordem crescente de número atômico e ficaram chamadas também de períodos. E as colunas ou linhas verticais são aqueles que têm elementos químicos com propriedades físicas e químicas semelhantes, que foram chamados de grupos ou famílias. Então vamos estudar um pouco sobre os grupos ou famílias, que são as colunas da nossa tabela periódica. Eles possuem, então, propriedades físicas e químicas semelhantes e possuem o mesmo número de elétrons na camada de valência. Lembrem que, baseado naquele átomo de Bohr que nós aprendemos, que é esse daqui, a camada de valência é a última camada eletrônica que possui elétrons e a camada mais energética do átomo. Então, pensando nisso, ele organizou a tabela periódica assim. Nós temos, então, na tabela, 18 grupos ou famílias, e em cada família nós conseguimos identificar a quantidade de elétrons na camada de valência, ou seja, na última camada eletrônica. A família 1, nós temos 1 elétron na última camada. Família 2, 2 elétrons. Família 3, 13, 3 elétrons. 14, 4 e assim por diante. E também, como são famílias que possuem propriedades semelhantes, ele deu alguns nomes para essas famílias. Então, a família 1 recebe o nome de metais alcalinos. Família 2, metais alcalinos terrosos. Família 3, família do boro. Família 14, família do carbono. Família do nitrogênio. Calcogênios, halogênios e gases nobres, que são gases inertes, gases que não reagem, certo? E as linhas horizontais da tabela periódica foram organizadas, então, em ordem crescente de número atômico. E também, pessoal, essas linhas horizontais, elas indicam a quantidade de camadas eletrônicas que os átomos possuem. Então, novamente, pegando aqui essa imagem, nós sabemos que os átomos podem ter 1, 2, 3, né? Quantas camadas? Elas são classificadas, né, com algumas letras. Então, nós temos camada K, L, M, N, O, P e Q. Então, de acordo com a quantidade de camadas eletrônicas, nós conseguimos identificar onde está
meu átomo. Então, vamos pegar, por exemplo, o átomo de sódio. Ele está na terceira linha, ou terceiro período, e ele possui 3 camadas eletrônicas, certo? Então, aqui eu trouxe para vocês uma imagem que mostra certinho a classificação de acordo com os períodos. Então, os elementos que estão na primeira linha têm apenas uma camada eletrônica, na segunda linha 2 e assim por diante, certo? Nós vamos ver com mais detalhes essas características e porquê dessas subdivisões e dessas propriedades, mas isso fica para uma próxima aula, beleza? Eu espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida eu estou à disposição na agenda digital. Um abraço e até a próxima aula!